Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EcoCast 360. Isso aí, Helder, mais um episódio EcoCast 360. Pois é, vamos fazer. Hoje a gente tem um tema bem bacana, bem interessante para você empresário, que é gestão empresarial, proteção jurídica e crescimento sustentável das empresas. Exato, estamos aqui com convidados ilustres, né? O Bruno e o PC. Acho que é assunto de grande relevância no mundo empresarial hoje, que traz para nós no dia a dia aí, encorajar para seguir para frente, né? Exato. E Paulo, Bruno, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que cada um se apresentassem e falassem aí o cargo de vocês, a especialidade de vocês, que acho que é muito, né? Pois bem, O Bruno, currículo, por favor, né? comece. Bom, meus cumprimentos a todos que nos acompanham aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estão nos assistindo, né? Me chamo Bruno, sou advogado na cidade de Dourados, especialista em direito criminal, advogado criminalista, também professor universitário na Unifron e servidor público municipal. Apesar da minha especialidade ser o direito criminal, vez ou outra auxilio também ali o Dr. PC no escritório voltado ao empresarial, né? Acontece de empresários terem problemas na seara do direito penal e nas mais diversas óticas, né? E daí a gente tenta intervir ali para sanar também. Legal. O termo é direito empresarial, né? O termo... Direito empresarial. Direito empresarial. Resolve todos esses problemas, esses pepinos aí. Porque dentro do empresarial você tem ali diversas vertentes, né? Muitos braços ali dentro do direito empresarial. Legal. Eu falo isso só para a galera se situando, né? Pois bem, prazer estar mais uma vez aqui com vocês no nosso EcoCast 360. Hamilton, Helder, muito obrigado pelo convite. Eu já tinha me apresentado aqui nessa tribuna. Meu nome é Paulo César Nunes da Silva, mas todo mundo me conhece como PC. Menos minha mãe. Minha mãe é a única que não me chama de PC. Ela não gosta, inclusive. Ela falou, meu filho eu batizei como Paulo César. Ela é a única que me chama de Paulo César, mas no demais todo mundo me conhece assim. Eu sou advogado, professor universitário. Esse ano eu completo 19 anos de advocacia e de docência no ensino superior. Então, toda a minha carreira foi calcada em cima disso. Já ocupei alguns cargos públicos, mas minha atuação é eminentemente na área privada e especificamente na área empresarial. Então, nossa atuação no nosso escritório Nunes e Gomes é eminentemente no direito empresarial. Não que nós não tenhamos outras áreas de atuação, mas o foco, o forte nosso é o direito empresarial, é ser esse esquadrão do empresário, ser esse braço forte de apoio à atividade empresarial e também da gestão como um todo. Cara, legal. E acredito que tem bastante dúvida, principalmente eu e o Helder, a gente somos empresários, né? E, cara, quando a gente fala dessa blindagem jurídica aí, é bem bacana e é uma honra ter vocês que são especialistas, professores. O escritório você falou, pode repetir? Do escritório? Nunes e Gomes Advocacia. Nunes e Gomes. Então, Nunes e Gomes e professores da Unifron. Helder, quer fazer a primeira pergunta? Vamos lá. Para começar, uma perguntinha bem interessante. Por que a maioria das empresas elas fecham dentro de 5 anos? Helder, é uma pergunta assim, ela é até capciosa, por quê? Porque nós temos vários fatores. Então vamos iniciar. Primeiro de tudo, a falta de planejamento. É um clichê, né? É a falta de planejamento. Mas de fato, a pessoa olha, vou dar um exemplo dos negócios virais. Alguém fez uma chiparia. Aí lá no mesmo bairro abrem 8 chiparias, às vezes 2 ou 3 na mesma rua. Uma barbearia. Alguém abre uma barbearia e daqui a pouco... Porque as pessoas não têm muita criatividade e ela acaba abrindo algo sem um planejamento. Então, os negócios fecham justamente por falta de planejamento. Primeiro, porque ele não tinha vocação. Segundo, porque ele não estudou aquele negócio, não tem a menor noção do que seja e porque todo mundo está fazendo, ele quer fazer. E terceiro, porque pelo fato desses 2 outros fatores, a dificuldade financeira surge. Então ele dura ali pouco tempo, o tempo suficiente daquela gana inicial dele. E os bons negócios, os negócios longevos, eles necessitam desse período de maturação para que ele tenha um agregado, uma clientela. Então, eu acredito que os principais fatores de um negócio não durar esses 5 anos é justamente por isso. Por essa falta de planejamento, essa falta de vocação,
essa falta de compromisso com a maturação de um negócio verdadeiramente estruturado. Geralmente a gente tem essa cultura no brasileiro, né? O empresário brasileiro, ele é mais corajoso ou imprudente? Né? E eu acredito que, na verdade, os dois, né? Ele é mais imprudente, eu imagino, porque ele olha o vizinho, diz que a grama do vizinho sempre é mais verde. Sempre é mais verde. Mas ele não olha o tanto de boleto para pagar que o vizinho tem, tanto de resiliência para ele durar mais que 5 anos. Então, quando você vê uma empresa, olha, essa empresa aqui está há 10 anos no mercado, 15 anos, igual eu tenho um escritório de advocacia, como pessoa jurídica eu tenho 13 anos, mas como advogado particular, 19 anos, e olha que eu presto serviço. Imagina aquele que oferece produto, que é muito mais difícil, que ele tem estoque. Então, assim, é um desafio muito grande de empreender no Brasil hoje. Acho que essa linha é muito tênue, né, entre a imprudência e a coragem. Mas algo que o PC comentou e até vocês reafirmaram aqui, que eu acho um ponto central que a gente acaba esquecendo, é a vocação, né? Então, hoje é muito difundido a ideia de que todo mundo nasceu para empreender, de que todo mundo tem essa veia para ser o próprio chefe, o próprio patrão, né? Isso não é necessariamente uma verdade. Então, trabalhar essa cultura, talvez desde dos momentos iniciais ali, eu digo ensino médio, início da graduação, tanto que hoje nós temos ali na instituição essa preocupação de preparar o acadêmico, né, o graduando, para pensar no período pós-formação dele, pós-graduação. Então, olha, será que você tem o perfil, você é o cara para ter um escritório de advocacia aberto, para prospectar cliente, para se relacionar com o público, ou você tem um perfil de repente se voltar ao concurso público? E aqui, sem nenhum demérito, questão de perfil mesmo, porque o esforço vai ser demandado de qualquer maneira. Você estudar para um concurso de carreira fim, um concurso grande, é tão dificultoso quanto você vingar com o escritório aberto. A diferença é a previsibilidade de uma área e outra. E a afinidade que você vai ter, né? Então, hoje, o cara, ele de repente se frustra na condição de empregado, e ele fala, não quero mais ter chefe. E daí ele vai empreender, mas vai sem organização, sem planejamento, sem pensar o que ele vai fazer. Muitas das vezes, olha para o vizinho, o cara é barbeiro, trocou de carro, eu vou ser barbeiro também, e abre uma barbearia. Mas tem, né, vocação, tem predileção pela... Não tem. Aí dá errado, troca. E acho que isso entra muito dentro dos números dessa conta aí, das empresas que fecham os primeiros 5 anos, né? Porque é legal, porque às vezes a gente vem de uma cultura em que você não desperta o empreendedorismo, né? Sim. Você não desperta o empreendedorismo. E não só o empreendedorismo, né? Mas também a gestão financeira. Então, Exato. Hoje as nossas crianças não têm gestão financeira. E aí também o alto índice de endividamento. Então, para ademais de não termos hoje empreendedores, empresários preparados desde as idades mais tenras, mas também o próprio planejamento financeiro. Então, hoje não se ensina isso nas nossas escolas, e é um grande déficit que a gente precisa ensinar. Ensino médio, em off, né? a gente estava falando aqui da matemática, o ensino Isso. da matemática e das exatas, Uhum. né? É uma coisa que está fora de moda. Hoje, as crianças não reprovam no ciclo de ensino público. Então, isso é muito ruim, e o reflexo virá no futuro próximo. No futuro, né? Exatamente. Noções básicas, culturais, de liderança, por exemplo, você tem as 3 esferas, né? Primeiro se autoliderar, depois ser liderado por alguém, para só então ser líder de alguma equipe, né? Quando você pula essas etapas, ou você tem problemas no desenvolvimento dessas etapas, e desde as coisas mais básicas, né? O jovem ali que não arruma a própria cama, que não organiza a própria casa, que não dá conta de organizar a própria mesada, isso vai refletindo, né, até a fase adulta. E daí você tem adultos endividados, que não conseguem gerir recursos, Problemas etc. psicológicos graves. Vocês acham que isso é muito pelo que... A gente está falando dessa geração nova, né? Uma nova geração que está vindo, Nessa nova geração de antiga também, advogados. tudo, né? Em geral. Eu digo assim, para a nova geração que está vindo de advogados, e eu acho muito interessante essa preocupação que eles têm, né? Com como formar essa nova geração. Porque eu vejo muito... Aí eu vou falar de internet, né? A gente está aqui na internet, tal. É crescimento rápido. Sim. Todo mundo está crescendo muito rápido. O cara ali, muitas vezes... Tem o fenômeno do arrasta para cima, né? Arrasta pra cima. Eu vou ensinar você a ficar milionário. Você é Como advogado. captar 1000 ações em uma semana. Você é advogado e ainda não ganha 50 mil por mês? Você não Como tem uma assim? Porsche.
Você é advogado e ainda não tem uma Porsche? Fala, não, Tá tô tudo errado. E o cara passa, pula essas etapas, né? E aí quer o crescimento rápido e é onde que o cara arrebenta, né? O crescimento não tem, gente, não tem fórmula mágica, não tem... por melhor que seja o coach, que ele seja fantástico, mas não tem fórmula rápida para o crescimento. O crescimento ele é orgânico e de base. Se não for feito assim, ele não é sustentável. Exato. Se você não cresce organicamente de forma com uma base sólida, você vai chegar num determinado momento, ou você vai fazer coisa errada, ou você vai despencar muito, muito fortemente. Isso não se aplica só à advocacia, se aplica a qualquer negócio. Empresarial. Não tem como você crescer rapidamente assim. Exceto se você tiver um pistolão, alguém que vai te investir e manter o teu negócio vivo como único cliente, mas aí não é uma finalidade lícita, né? Então a gente não é o decorrer, o percurso normal de um bom negócio saudável. E qualquer vício, qualquer déficit na base, mais cedo ou mais tarde ele vai ser exposto. Por quê? Você consegue sobreviver de aparência, isso em qualquer ramo, até certo ponto. Então, hoje é muito fácil você se vender como um bom advogado, como um especialista. Não precisa nem comprar, né? Aluga um terno caro, nem precisa comprar. Vai ali, monta um cenário, etc. Faz o vídeo, vou te ensinar, vou isso, vou aquilo. Vou te ensinar a fazer júri. Mas esse cara faz júri? Vou te ensinar a advogar em grande operação. Qual grande operação que ele tá, né? Então você São começa os especialistas de internet. Pessoas com conhecimento raso que se metem a falar de assuntos que não sabem e acabam enganando as pessoas na internet. Infelizmente. E as coisas não são bem assim, né? E como a vitrine da internet é grande, você consegue ali dialogar com um número indeterminado de pessoas, ao mesmo tempo que quem conhece sabe que o cara tá forjando uma situação, que provavelmente não é aquilo. Quem não conhece, compra gato por lebre, vai lá, compra o curso do cara, investe no cara, etc. E você vê que ele vive sempre do próximo lançamento. É sempre do próximo lançamento. Ele vira especialista muito rapidamente. Ele esgotou um tema que ele era especialista de internet, ele vendeu alguma coisa daquele tema que ele é especialista, ele passa a ser especialista de um outro assunto viral imediatamente. Então você pode acompanhar. Geralmente os especialistas de internet eles são virais. Ele vem, esgota um assunto, vende alguma coisa sobre aquilo ali, ele já parte para o próximo assunto. E isso acontece muito com os empresários também, né? Então, vou te ensinar a empreender na internet. É comércio eletrônico. É associado, é não sei o que, é Mercado Livre. Então, assim, o tempo todo tem alguém vendendo uma solução milagrosa para resolver sua vida financeira, para sua empresa que não faturava passar a faturar. E a gente sabe que não é dessa maneira, né? Aqui tem não existe, né? Tem um amigo que ele tinha empresa fixa, vendia produto, vendia bem. E aí ele foi nessa onda de que e-commerce, transformou tudo e-commerce e hoje está querendo voltar para físico porque não deu certo. Mas ele fala, eu não tinha o perfil para fazer isso, porque tem a questão de gerar vídeos e se aparecer na internet. E o comércio dele dava muito certo porque é local. E é aquele famoso boca a boca, um cara das antigas, né? Falei, podia ter feito a interação, mas não precisava ter fechado. Isso, mas aí você pode atuar, e aí vem um marketing adequado. Você não precisa ir para o comércio eletrônico, você faz um branding, ou seja, uma fixação da tua marca, aí você fixou no teu bairro, você vai para a tua cidade, da tua cidade você vai para a região, da região vai para o estado, do estado nacional. Então assim como a Ecoseg está fazendo. Faz um planejamento. A Ecoseg está se solidificando aqui na região e você já tem planos de expandir nacionalmente, mas o que? O off precisa continuar, porque o off é o que paga nossas contas, o off é o dia a dia hoje aqui. Então esse off você não pode abrir mão dele. Por quê? Porque é ele que paga o boleto. Aí se o exponencial da internet vier, lucro. A gente faz isso na advocacia. Então assim, a gente tem um off forte, ou seja, aquele olho no olho, cara a cara. E se agora a gente está vendendo alguns produtos na internet. Por quê? Porque de fato nós somos especialistas. Então a gente pegou um nicho do empresarial que nós somos especialistas e a gente vai vender na internet. Beleza, porque se houver alguma dúvida do cliente lá fora e ele quiser fazer uma vídeo andando dentro do nosso escritório, conversando com os 10, 12, 15 advogados que nós temos dentro do escritório, ele tem condições de fazer isso aí. Ele não vai se sentir traído. Por quê? Porque nós temos uma base sólida. Exato, construir toda a base, né? Exatamente. Trazendo outra pergunta aqui, bem interessante. Dentro desse ano, o ano passado, né, a gente teve muitas RJ, né, no Brasil. E dentro disso daí, o que mais mata a empresa? É falta de cliente ou falta de gestão dentro das empresas?
no ver de vocês? Se você for analisar o fenômeno mais recente, tem uns fatores também da falta de apoio. Eu acho que o governo penalizou demais. A grande causa das RJs recentes é a economia como um todo. Eu falo de governo aqui também não como uma bandeira político-partidária. Tá? Eu quero dizer assim, como o governo atrapalhou o empreendedor. Porque nós temos aí uma política interna de endividamento muito forte e a partir do momento que o governo aumenta as taxas de juro, a maioria dos negócios eles são alavancados. Por quê? Captação de dinheiro no mercado. Então, quando o dinheiro está mais caro para ser captado no mercado financeiro, consequentemente, aí as commodities sofreram com quedas. Então, você teve perdas de lavoura, principalmente na nossa região aqui. Então, veio o efeito cascata. Eu acredito que não faltou cliente. É claro que, com a inflação, a clientela diminuiu, porque ele prioriza as coisas que são mais emergenciais. Então, veio esse efeito, essa bola de neve. A inflação veio corroendo o poder de compra do brasileiro e também a escassez do crédito. Então, você tem duas pontas de atuação ruim no mercado econômico brasileiro. Então, a oferta de crédito e também a inflação, consequentemente, você perdeu o cliente e também perdeu a sua capacidade de empreender. Bom, é como o PC disse, eu acho que é multifatorial. Claro que, independentemente do negócio, da área, prospecção de cliente é o que vai manter vivo. Se você não tem consumidor, seja do seu serviço, seja do seu produto, seu negócio vai mal. Ponto. Ainda que hipoteticamente seja bem gerido. Mas você só vai descobrir isso a partir do momento que ele começar a andar. O que pode acontecer se a empresa, o negócio, ele tem uma boa prospecção e uma má gestão, enquanto os clientes estiverem entrando, essa problemática ela fica mascarada. Por quê? Na boa, né, na alta, na maré alta, tá tudo certo. Tá entrando, tá saindo, o cara não tem noção do tamanho do gargalo, do ralo ali, né? A torneirinha tá aberta. O problema é, quando essa torneira ela começa a fechar, ou seja, você tem uma oscilação ali na questão da prospecção dos clientes, da entrada de recurso financeiro, aí aquele problema de gestão que estava mascarado, ele é revelado. Mas peraí, mas por que aconteceu? E daí você vai ter um cenário de estudo para entender se o seu problema é na ponta, no marketing, na hora de prospectar, se é no passivo trabalhista, enfim, você vai ter que descobrir. Mas eu acho que não tem resposta pronta, é de fato multifatorial, passando pela questão governamental, sem definir questão partidária, né? Mas passando também pela questão governamental, que às vezes, enquanto a prospecção tá boa, não te dói, não é uma dor para você. Até o dia que você precisa se valer de uma RJ, de uma recuperação judicial, por exemplo, e você verifica que, poxa, o cenário não é tão benéfico assim. Principalmente quando o cara tá no começo, né? Só que Exato. você falou de mascarar, e aí o cara tá lá, muitas vezes o negócio dele tá bem movimentado, ele tem um volume muito bom. Porém, a organização financeira dele, ele ainda não organizou. Ele acha que não precisa do financeiro, ele acha que ele não precisa de um jurídico, ele acha que não precisa de um RH. E aí passa 2, 3 anos, no terceiro ano tem alguma ação judicial, alguma coisa trabalhista, e aí a hora que ele... Um passivo oculto surge. Passivo oculto, ele vai tentar se organizar, muitas vezes ele não consegue nem saber o que realmente está acontecendo, e quando ele vai ver, ele já está falido. É bem isso. E aí ele não entende, porque fala, mas eu sempre tive vendas, e por que eu não tenho dinheiro em casa? Mas será que a margem estava ajustada, estava certinho? Ele estava arregimentando os impostos, ele estava arregimentando os passivos ocultos, principalmente trabalhistas? Sim ou não? Não. Verdade. Aí, consequentemente, quando explode, a primeira coisa fora da curva é aí, tem que reformar a empresa, eu não tenho dinheiro. Tem que pagar um acerto trabalhista, eu não tenho esse dinheiro. Então aí começa a conta a vir. Tem uma alteração de legislação trabalhista, você tem que passar a pagar ali determinada adicional que você não precisava. Absorver uma escala 5x2, por exemplo, que está iminente no Brasil. No Brasil é um risco latente ali, porque a nossa segurança jurídica ela não é a ideal. Não, é muito baixo. Cenário muda muito rapidamente a depender de interesses políticos, de época de eleição, a depender de interesses de categorias organizadas. Então, assim, você tem que antever esses possíveis cenários, porque senão, meu amigo, é difícil. Beleza. Antes da gente falar dessas outras
outras situações, Eu já pegar queria na linha perguntar da escala, empresarial, nós já vamos falar sobre ela. Existe diferença entre ser dono e ser empresário na linha de vocês de raciocínio? Como advogado, como você vê os defeitos e a diferença entre uma coisa e outra? O ideal é que fosse a mesma coisa, né? O Sim. dono e o empresário fossem a mesma pessoa. Mas a pessoa... nós não podemos dizer assim que agir como dono é algo ruim. Que agir como dono, na acepção da palavra de cuidar, é muito importante. Olha, o próprio empregado, o próprio funcionário pode agir como dono, porque aí é o zelo, o cuidado. Você só não pode agir como dono naquele sentido de ser um ditador, uma gestão centralizada, não ouvir as pessoas. Então acho que assim, o termo empresário, ele soa mais como um gestor. Então quando você se torna verdadeiramente empresário, você passa a entender e você começa a ouvir a tua equipe. Eu já liderei grandes equipes. Passa a inspirar, né? Eu já tive grandes equipes e desde da gestão de eu mesmo, a minha própria gestão, a minha autogestão, quanto a gestão de grandes equipes, ela passa primeiro pela escuta. O bom empresário, o bom gestor, ele escuta a equipe. Porque a solução para os problemas de uma empresa, um setor público, tudo está dentro da própria corporação. A diferença é que o chefe não ouve as pessoas. Então quando você chega e faz uma reunião de alinhamento e fica um monólogo só você falando, não é uma reunião de alinhamento. É uma verborragia que ele fica ali cagando regra, ao invés dele ouvir. Por quê? Porque se ele está com um problema, olha, por que a gente não vende mais? Fala aí pra mim. Às vezes aquela pessoa que é quieta lá no cantinho, que não fala, ela tem uma ideia fantástica. Se você tem dificuldade das pessoas falarem, estabeleça canais de comunicação, um e-mail aberto que a pessoa pode falar, uma caixa de perguntas que ela pode responder, porque a partir disso, e no planejamento estratégico a gente tem essa fase da escuta dos atores sociais, e o público interno é um grande ator social, é um stakeholder dessa corporação, ele passa a ter ali subsídios para ele crescer. Aí só cabe a ele como gestor o quê? Matriciar as ideias e colocar na escala de prioridade qual é a mais importante e implementar, fazer um plano de ação, um 5W2H. Então um bom gestor é esse. Então, quiçá que quiséramos nós que fôssemos, que todos fossem donos e empresários, os empresários fossem donos, porque aí a gente teria esse pertencimento, mas também junto com um gestor, o cara que realmente vê a corporação por dentro dessa forma. O cuidado, né? O cuidado de dono, mas a visão, a gestão de empresário. Eu compactuo, para mim, o ideal é que fossem sinônimos. Talvez um ponto de diferença é essa questão de que o empresário ele é dotado de soft skills, né, que o dono às vezes não é. Isso trazendo para a advocacia, por exemplo. Eu sou dono de um escritório de advocacia. Talvez você tenha o know-how técnico. Olha, eu sou um ótimo advogado criminalista, ou sou um advogado que sou muito bem estabelecido no empresarial. Ótimo, a parte técnica, ela é o coração da coisa, verdade, você tem que ser bom. Só que ao mesmo tempo, por ser coração, ela é presumida. Eu presumo que você seja bom. Você tem que ser bom, porque se você não for, a gente nem senta para conversar. Agora, o que vai diferenciar o cara que, para além de um especialista em direito penal, em trabalhista, etc., é um empresário da advocacia? As outras habilidades. E aí entra o que o PC comentou. Habilidade de escuta, habilidade de vendas, habilidade de gestão, que talvez isso o cara que tem só a mentalidade de dono não tenha, porque vem de um modelo mais conservador, mais tradicional de negócio. E o empresário ele precisa se atualizar. Essa transição que você comentou, que teve um colega que foi fazer, né, do físico para o digital, etc., passa pelo know-how de empresário. Às vezes o público dele não é o público da internet, de pronto. Ele ia precisar capilarizar esse público na internet para depois transicionar. Porque o público dele é predominantemente o público do presencial. O cara que vai na loja, depende do serviço que ele presta, depende do produto que ele vende e etc. Né? Então, ele é o cliente que gosta de ir lá no negócio do cara, conversar com o cara. Exato. Bruno, isso significa que eu não consigo, então, nunca ir para o digital? Não é. Mas você vai ter que trabalhar a sua transição, talvez no modelo misto, entre mantendo o seu presencial, que é o que te dá base, né? Base. E começar a construir também uma presença no digital.
Porque se você só fechar a porta hoje e falar, a partir de manhã tudo é e-commerce, não vai funcionar. Então eu acho que é esse ponto ali entre o dono e o empresário. Essa criação, internamente falando, da cultura, você é empresário, você é o dono, você quer que seja do seu jeito. Mas aí, como o PC falou, se o cara não escuta, né, não tem uma boa administração, porque muitas vezes você vai contratar pessoas com a expertise para fazer aquilo que você quer, um bom marketing, né, uma boa equipe de vendas, porém o cara não escuta. Uma equipe de saúde e segurança do trabalho. Aí o cara só sabe cobrar. Aí, muitas vezes, o que está acontecendo hoje, que eu vejo, começa querendo introduzir novas tecnologias. Se o cara não está bem organizado ali dentro, a tecnologia, que seria uma ferramenta para ajudar, para otimizar o tempo, para melhorar a qualidade ali, não, vai ser uma coisa que vai inócua, ficar parada, né? Vai ficar num cantinho ou poucas pessoas vão dominar. Exato. E não vai ter aderência da equipe toda, né? Seu colaborador vai aderir? Você fez, né? Você tem cultura para isso? Você fez treinamento, colocou, cadê a cultura empresarial? Tem máquina para isso, né? Porque às vezes você quer colocar um sistema de gestão e seus computadores não comportam, ou você não tem a infraestrutura necessária. Então, assim, tudo tem que ser pensado e planejado com antecedência para ver se vai ter adesão e a aplicabilidade efetiva por toda a equipe. Isso. A partir daí, se você implantar, por quê? As coisas não podem nascer de cima para baixo. Toda medida efetiva, o gestor, nós temos os níveis estratégico, tático e operacional. Então, as coisas podem nascer de uma ideia daqui. Mas essa ideia aqui tem que ter sido verificada e aprovada aqui na base. Por quê? Porque se vier de cima para baixo, ela não vai ter aderência embaixo. E ela não vai funcionar. Se você aqui no estratégico, coleta a ideia na base, trabalha ela, implementa, matura o coração da sua equipe, quando você implementar, vai ser sucesso e todo mundo vai aderir. Mesma coisa, a organização, né? Pegar essa parte, quando a gente pega o 5S, aí entra a questão das ISO, né? Mas o 5S no Japão, só dando um adendo, que é bem interessante. Por onde começar numa bagunça? Primeiro começa varrendo, depois você começa ajeitando. Né? Então matricia o risco. Qual que é o meu principal risco aqui? É esse. Não, então eu vou sanar isso. Por onde está indo, vazando mais água na minha caixa d'água? Tapo o buraco o maior buraco. Depois e assim você vai diminuindo os problemas. Exato. Até você tornar ela totalmente hermética ali. Exato. É igual você está construindo uma casa, né? Você fala assim, não, eu vou construir, qualquer jeito. O cara faz vou começar pelo sofá, vou comprar um sofá. Ou faz a viga baldrame, faço ali, ou nem faz, não precisa. Aí futuramente o cara quer ampliar, ele constrói assim, a casa vai cair. Porque você já não fez uma boa base para conseguir ampliar. É a mesma coisa das empresas que a gente está falando, né? E como tem gente, e a gente não está falando de casa, viu? Como tem gente que faz isso? Aproveitar que você estava falando da questão da escala 6x1. Então a gente teve a aprovação, isso, né? Aprovação em congresso que a gente fala. Na verdade, ela foi aprovada na Câmara. Na Câmara. Na Câmara. E agora está no Senado. E agora está no Senado. Beleza. A gente acredita que isso vai ser aprovado, né? Rapaz, se na Câmara foi por mais de 450 deputados dos 512, eu imagino que no Senado ali tenha no mínimo 65, talvez 70 senadores que aprovem. A minha dúvida, e aí fazendo essa pergunta para vocês, essa escala sendo aprovada ou não, essa nova escala, ela realmente foi feita uma boa avaliação? O que vocês acham? Porque assim, não é, vamos julgar aqui, porque assim está na questão política. Mas a gente precisaria julgar, né? Precisa entender se isso aí é válido ou não. Isso é visão de empresário, né? Eu, assim, passados os anos, acho que eu tenho um pouquinho mais de experiência de vida que o Bruno, mas passados os anos, toda véspera de eleição nacional, nós temos alguma medida eleitoreira que ela é implementada para ser o carro-chefe. Então, teve anos lá que, vou baixar o custo da energia elétrica para o brasileiro. O outro falava que ia tirar todo mundo do SCPC. O político ele precisa de um discurso. E hoje nós estamos com uma classe política muito desgastada. Eu não sei se é o pior momento da política brasileira, porque em termos de política nunca você pode subestimar a capacidade do político de piorar. De inovar, ainda né? mais. De inovar e piorar ainda mais. Não dá para piorar, tá? Ali sempre dá. Infelizmente a gente não chegou no fundo do poço, mas assim, principalmente a base do governo. Porque o governo veio numa esperança de oferecer um anseio às pessoas mais pobres e veio o contrário. Porque a gente saiu de uma pandemia achando que estava ruim, mas não estava tão ruim.
Porque todo mundo falou, não, tá péssimo o país, a esperança vai vencer, né? Aí a esperança venceu a eleição. Tava ruim pro mundo, né? Não, exato, mas aí era um fator externo. Aí o que aconteceu? Pós-pandemia, ao invés do Brasil, olha, vai melhorar, foi eleito um governo nessa esperança. Aí o que aconteceu? O país piorou. E a inflação, ela não corrói a capacidade do mais rico, ela corrói quem é mais pobre, quem é mais humilde. Por quê? Porque ela vai direto no que custa. Ela vai na gasolina, ela vai na energia elétrica. Os itens essenciais. Ela né? vai na cesta básica. Por quê? Porque ela vai atrás da produção. E o que acontece? A despeito disso, os políticos precisam de um mote para fazer campanha. E a escala 5x2, né? Porque hoje nós trabalhamos, via de regra, 44 horas semanais. Isso. De segunda a sexta, 8 horas, com 2 horas de descanso, não necessariamente 2 horas, e mais 4 horas no final de semana, no sábado, preferencialmente, né? Porque o domingo, preferencialmente, é o dia de descanso no Brasil. Isso pela CLT e por uma questão constitucional. A implementação de uma escala reduzida, que já existe hoje no serviço público, em todos os níveis, o serviço público já adota a escala de 40 horas semanais ou 60 diretas. 40 com um intervalo ou 60 direto em turno único. Qual que é a ideia? É implementar essa escala 5x2, ao invés de ser 6 dias descansa 1, serão 5 dias descansando 2, o sábado e o domingo preferencialmente. É essa a ideia que a emenda constitucional tenta trazer. O que ocorre? Qual o problema disso aí? Nós estamos falando no incremento de 10% nas horas. Por quê? As cadeias produtivas, elas não vão deixar de precisar daquelas 4 horas do colaborador. Então, automaticamente, ela vai ter que implementar mais funcionários para suprir aquela necessidade. Então, das duas, uma. Então, nós temos ali alguns fatores. Ou você vai ter um aumento no custo direto nesse empresário, de no mínimo 10%. Então vamos imaginar, de 44 para 40, 10% a mais de mão de obra ele vai precisar. Então se ele tem 10 funcionários, ele vai precisar do 11º funcionário. Então o custo dele aumentou. Segundo, você não avaliou o cenário antes de implementar se vai ter adesão ou não. Se a gente não vai causar uma informalidade. Os ajustes de boca e esses passivos ocultos vão se acumular para um futuro pós-eleição. Por quê? O político não está preocupado com pós-eleição. Ele quer saber de ter uma bandeira para a eleição. E o terceiro custo mais perigoso para a população, que vai aumentar ainda mais a inflação, é o quê? O custo do produto. Porque o empresário não vai deixar de ter o custo de produção, ele não vai absorver. Ele vai repassar. O que acontece? O custo, eu falei esses dias num outro programa, justamente o custo da caneca. Se a caneca custa R$1, depois da implementação da medida, se houve um incremento de 10% no custo da mão de obra, essa caneca vai passar a R$1,10, ou seja, esse custo vai ser repassado para o consumidor final. Cargos de comissão também sofrem muito, né? Porque às vezes o cara vai diminuir a comissão. O comissionado puro, comissionado. não o cargo público comissionado, mas o comissionado. Sim, por quê? Porque ele vai ter que trabalhar menos. Ou o patrão vai ter muito ajuste verbal, vai virar uma zorra. Acho que são 2 pontos também, né? A questão do risco Brasil como um todo, então, grandes grupos empresariais, industriais de fora, que hoje já demonstram uma tendência a deixar o país, né? Até a fuga ali para o país vizinho, Paraguai, né? E também, principalmente, essa questão do passivo trabalhista. Por quê? Nós já somos um país que tem uma justiça destinada exclusivamente a julgar causas trabalhistas. Então, o Brasil tem uma justiça do trabalho. O número de processos dentro da justiça do trabalho no Brasil já é maior do que o número de processos totais da justiça de outros países. Sim. Então você pega determinados países ali, pegando todas as causas do país específico, não atinge o número de processos que tem tramitando na justiça do trabalho no Brasil. Então esses acordos verbais, né, de boca ali, com o passar do tempo a gente sabe que isso vai ser judicializado. Então você cria também mais um ponto de tensão, mais um ponto de eclosão de demandas trabalhistas. Você vai ter gente especializada em judicializar só questão de escala 5x2, petições de pancada. Então acho que esses 2 pontos também precisariam ser pensados com mais tempo, com mais maturação. Claro, abstratamente, ninguém aqui vai falar que não é Humanamente para o trabalhador é importante, porque é mais tempo de descanso, mais família, mais saúde, mais tempo de lazer com a família.
é uma medida legal, mas não abruptamente Não a toque assim. de caixa. Não a toque de caixa. Uma parte interessante que o cálculo ele não bate, se você for pegar, é a pessoa que trabalha 12 Por 36. Por 36. Você pega no mês, essa escala não vai bater. Por quê? Se você pegar, ela vai ter que trabalhar 2 vezes na semana. E sendo nessa Em algumas escala, semanas 2 vezes, em outras 3, né? 3, exato. Nessa escala, vai ficar devendo hora ou vai estar vai sobrando passar. hora. E nisso chega o Ministério do Trabalho dentro de qualquer lugar, o que ele faz? Só coloca o pendrive. Puxou lá as horas. Tem hora a mais? Multa automática, não tem o que fazer. Imagina o efeito cascata. Aí aquele empresário que já não está durando 5 anos com a empresa aberta, ele vai ter mais um passivo oculto que vai surgir, que é a multa do Ministério do Trabalho e Emprego para essa atividade dele, que ele já está tão apertado, tão arrochado. Ele vai levar mais um custo aí nessa empresa e é mais um prego pro caixão dele. Eu acho que é um incentivo de afastar também o funcionário do empresário, né? Em vez de ter Essa luta de classe. essa luta de classe, isso... É que não vai ser tema do nosso podcast aqui. Um dia a gente pode falar do Manifesto Comunista de Gramsci. A gente poderia falar sobre ele, né? Mas um dia a gente fala Vamos sobre isso bolar um aí, tema sobre essa nisso. luta de classes. Também é proposital, tá? Mas eu penso assim... Esse trabalhar o nós contra eles, Antagonizar, esse né? antagonismo é da política, tá? É da isso, política. Isso os políticos gostam justamente para terem uma retórica e poderem Se aproximar de grupos, encantar né? suas massas. Então, como nós temos 2 extremos hoje bem definidos no Brasil, cada extremo tem que ter uma bandeira e esse antagonismo alimenta essas massas polarizadas tanto de um lado quanto do outro. E aí eu uso essas ferramentas para trazer o grupo para mim e ganhar Por a afinidade, voz. exatamente. Você tem Afinidade. uma ferramenta para unir dois grupos, é um inimigo em comum, né? Então nada aproxima mais. Olha, nós temos o mesmo inimigo. Vamos... O capitalismo, Exato. o imperialismo, o socialismo, o comunismo. Então, assim... O extremismo. O que dá num lado, dá no outro, tá, É. gente? Eu não Sim. tô falando de um Sim, lado ou do sim. outro. Então, se você falar que o comunismo e o socialismo, para um lado, e o capitalismo e o imperialismo do outro. Então, se você perceber, as falas deles são muito iguais. Eles são cada lado de uma mesma moeda. Se você olhar, eles estão quase gêmeos, mas cada um de um lado aqui. E aí, as massas que estão arregimentadas por eles se odiando. E isso alimenta eles no poder. Que o objetivo é tudo que é daquele, mesmo que seja bom daquele lado, Eu não dê odeio. certo, porque é o meu que tem. Exatamente. Justamente, determinado candidato é aliado aos patrões, hein? É candidato, é do patronato. Exato. Não São dos voto patrões. de jeito nenhum. O outro não. A rotulação ele é automática, Do outro lado né? falando, tal candidato é sindicalista, não vota nele porque ele é contra você. Não é nem E sindicalista, daí Bruno, ele fala é comunista. É comunista. Aí ele faz o quê, ó? Onde não Separa. tem um Vocês consenso, perceberam né? isso aí? Tem uma similaridade com o que acontece no Brasil hoje? Sim. Total. Qualquer coincidência, qualquer relação é mera coincidência. A guerra de narrativa ela não é de hoje, né? Ela existe já faz E bastante isso tempo. vem desde que o mundo é mundo. Então nós tínhamos aí Gramsci. Então tem várias literaturas que falam. Mas isso é interessante como Dessas você falou táticas. no começo. Vai afetar quem? Quem tem menos recurso. E aí o pior. Hoje eu vejo que até quem tem recurso Hamilton, está sendo e é afetado. interessante que o pessoal abaixa os patrões, né? Todo mundo abomina o empresário. E talvez uma das decisões de ir para a área empresarial é isso, porque todo mundo abomina a produção, essa produtividade. O empresário não está fabricando drogas, ele não está cometendo crimes. Sabe qual que é o crime do empresário? Querer fazer um negócio dar certo. É a única coisa, ele acordar todo dia de manhã cedo e sair de casa, às vezes não ver os seus filhos acordarem, para ir para sua empresa, para produzir e ainda ser taxado de algo que é ruim enquanto ele está querendo produzir. Então, o empresário, ele precisa de gente para defender. Então, quando eu passo a fazer a defesa intransigente do empresário, é justamente por quê? Porque alguém tem que estar do lado desse cara. Porque todo mundo abomina. Abomina o capitalismo, o A empresário. vexa é sempre a de explorador. O Explorador. empresário é o explorador. Mas ninguém vê os boletos que esse coitado tá pagando lá no final do mês. Mas ele vai pra praia. Mas a custo de quanto sacrifício? Você acha que a jornada do empresário é de 40 horas semanais? Nem E lascando. Aí ele vai pra praia. Não é nem por ele. Porque ele tá na praia com o telefone aqui, ó. Tá. E- É Não pela desliga. família. É pelo filho, é pela esposa. Exato. Às vezes o cara Porque tá nem ele dormindo. mesmo... E por ele tá em off, tá em Nárnia. Porque ele tá pensando no problema que ele deixou lá. Mas ele tem que levar a família para um lazer, tudo bem, ele vai. E que bom que ele vai pra praia, né? Porque tem uns que não conseguem nem ir pra praia.
É igual a minha Olha. esposa, quando eu ia, ela falava, cara, mas você não desliga do serviço? Tava lá, eu tava com o computador, com o celular, e não parava respondendo coisas, lá, beleza. Ah, Só que o corpo estava presente lá. Mas por que você não fica? Desliga, fica aqui com a gente. Cara, eu não posso. Eu É não diferente. consigo, a gente não consegue. Não consegue, tem boleto para pagar. Tirar vai 30 vir. dias de férias, o empresário, que empresário tira 30 dias de Não férias? tira, não tira. E dependendo da ansiedade, esse aqui é mais ansioso que eu. Às vezes chega uma coisa ali, problema. Rapaz, Quero resolver a gente agora. Fica vermelho. Eu falei, não, calma, vamos, É, com o não coração, o coração. Vocês estavam falando ontem, eu estava conversando com um amigo de infância pelo telefone e tal. E aí, como é que você tá? Fazia tempo que eu não falava com ele. Como é que você tá? Eu falei, não, tô tudo bem, tranquilo e tal, tô aqui. E a empresa? Eu falei, cara, não aguento mais pagar imposto, não aguento mais. Aí ele falou assim pra mim, cara, mas você não quer pagar imposto? A gente tem que pagar imposto. Daí eu fiquei... Falei, você já montou um CNPJ? Eu falei, cara, todo mundo tinha que ter um CNPJ e tal. Eu falei, aí eu não Tinha vou que ser ser um teste, né? extremista de falar assim, cara, não temos que pagar imposto. Não é assim. E ele, o lado dele é o lado do... Né? Se a gente for falar que ele estava rotulando, se eu for rotular ele, seria o lado do comunismo e tal. E eu, para ele, seria o lado do capitalismo. Mas, o imperialista. Mas não foi para esse ponto. Na hora eu segurei e falei, um cara que eu gosto muito, é um irmão para mim, eu falei assim, cara, não é isso que eu quis dizer, que eu não quero pagar imposto. A gente tinha que pagar menos. O Estado, o governo, podia estar menos da minha empresa, né? Ele podia ser menos sócio meu, ou ele pode até ser mais sócio meu, mas ele precisa me dar mais contrapartida. Exatamente. Me ajuda um pouco, sócio. Toma lá, tá cá, né? Não só venha nós ao vosso Sócio, reino. me ajuda um pouco. Acho que até o PC vai poder discorrer mais sobre isso, mas a ideia não é que o imposto em si seja ruim, ele é necessário. Claro. Praticamente todo país do mundo tem imposto, é ele que vai manutenir ali os serviços básicos públicos, então é importante. Agora, contrapartida é essencial, eu não ligo de pagar imposto que seja destinado à saúde, mas a partir do momento que eu preciso pagar também um plano de saúde, eu não ligo de pagar imposto que eventualmente vai ser destinado a malha asfáltica, mas daí eu tenho que pagar também o pedágio. Então isso que fica para a população de maneira geral, gera esse descrédito, esse desconforto quando o assunto é tributo, né? Porque imposto é uma das espécies de tributo. E o terceiro, eu acredito que o PC vai ter mais know-how para discorrer sobre isso, é a questão da curva, tem um nome específico. De Laffer? De Laffer. Porque até um certo ponto, você aumentar a tributação, aumenta a arrecadação. Passou daquilo ali, é mais viável o cara sonegar, o cara não pagar, do que ele contribuir. Então, existe esse equilíbrio. É instintivo, né? É instintivo. A curva de Laffer fala do instinto, até né? onde você pode aumentar o imposto Que você vai vai ter aumentar aderência. a arrecadação e até a partir de que ponto você vai perder a aderência. É bem isso. E assim, a tributação no Brasil, não é esse o assunto ainda, né? Mas a gente vê o quê? O Brasil teve uma recente reforma tributária. Importante, legal, porque ele vai deixar de tributar a produção e vai tributar mais o consumo. Mas o problema é que a forma de implementação é muito truncada. E aí eles brincam de fazer reforma tributária, a famosa taxa das blusinhas, né? A gente já vai falar. Taxa das blusinhas a $50. Cara, aí foi lá e falou, não, tem que fomentar a indústria nacional e não pode, tem que taxar. Ok, beleza. Taxou as blusinhas. Aí agora, alguns meses depois, veio e falou, não, vamos liberar a taxa das... Porque pegou mal politicamente. E aí você vê que não é a bem da técnica. É uma medida puramente eleitoreira e de cunho pessoal. Então você vê que não tem técnica no Brasil. O camarada, ao invés de ser mais austero, gastar menos e diminuir o tamanho desse elefante gigante que está dentro da sala, que é a máquina pública, ele prefere o quê? Vai taxando. Por quê? Porque a pessoa, a gente não tem como se insurgir contra o Estado. A revolta civil é uma coisa que é muito distante da realidade do brasileiro. O brasileiro não vai se revoltar contra o grande vilão impostor. Exato. Que é o que coloca na gente essa carga tributária. E o que acontece? Não tem revolta civil e a gente vai engolindo quieto, calado, a gente vai se amuando, a gente vai adoecendo, a gente vai infartando, a gente vai adquirindo doenças ocupacionais. Não é à toa que hoje a gente tem recorde de burnout, estresse. Agora, E não só com social, empregados, né? os empresários também. Agora a nova norma NR1 do psicossocial, que o pessoal está desesperado. Falei, gente, hoje a gente chega muito aqui, era muito acidente de trabalho, sempre tem um acidente, aquela coisa de afastamento.
Tá comum hoje do burnout ou psicossocial. Para a gente finalizar esse podcast, a gente só dá um adendo sobre o psicossocial, né? O psicossocial nada mais é que uma avaliação que faz dentro da empresa antes, igual falo, tem gente vendendo gato por lebre aí. Tanto os clínica quanto os psicólogos, eu falo assim, porque, cara, o empresário tem que olhar a norma primeiro, antes de tomar qualquer tipo de atitude. Igual esse Gil, o Hamilton foi numa empresa aí, cobrando 8 mil numa palestra. Eu falei, mas que palestra é? Não, do psicossocial. Eu falei, Palestra não é? não, vendeu como curso. Como curso. Não E tem não curso. é isso, pô. É uma avaliação que você faz depois da avaliação. Quais Não, são você as faz um ações plano que de você vai gerenciamento de tomar. risco. Exato, não é... Plano de ação. Não tem nada um a laudo tem que ter ver pelo com a menos um plano de situação ação. que estão vendendo. Claro. Pô. Tem que ir um profissional adequado de saúde e segurança Passar do um trabalho. tempo dentro da empresa. Exato. Não tem como no final de Verificar semana, quais são 2, os 3 riscos, dias. os riscos psicossociais e não só psicossociais. Assédio sexual também Tem está na vários, NR1 agora. Entra. Sim. Então, assim, você tem que. Não, antes você avaliava a ergonomia, né? Agora não, agora você tem que É. avaliar o ambiente, brincadeiras de Que é cunho muito mais misógino, sério, machista. entre outras coisas. Você sabe que, só para dar um esclarecimento, o pessoal confunde muito que fala assim, surgiu a NR1. Não, a NR1 ela já existe. há muito Já tempo. existia. Ela A foi NR1 ajustada. Ela foi ajustada. A NR1 ela fala de um programa de gerenciamento de risco. Só Riscos que ocupacionais no ambiente de trabalho. Boa, eu tenho risco físico, químico, Ergológico em geral. Foi adicionado o risco Psicossocial. É isso aí. Que a questão do assédio a gente já falava antes. um pouquinho Entrou também, agora- foi aprovado em setembro do ano passado, entrou em vigor dia 26 de maio agora. exatamente. Então a nova NR1 com a nova roupagem, por quê? Porque houve um susto grande, porque os riscos psicossociais eles são muito intangíveis e de difícil constatação. Então por isso que a equipe de saúde e segurança do trabalho precisa agir preventivamente antes do problema acontecer. Porque às vezes exigir uma meta do seu colaborador vai ser o quê? Vai ser um problema que você vai ocasionar um acidente de trabalho. Porque por estar na NR1, automaticamente abre o CAT. Vai lá no médico, o médico olhou e falou, você está com burnout. Foi em virtude do quê? De uma meta exacerbada que o chefe colocou. Aí que tá. Acidente de trabalho. Essa tangibilidade que você falou dá dificuldade até na fiscalização. Por Exato. quê? Se eu emitir uma CAT, quem que me prova Que foi ou não adquirido dentro do trabalho. que foi ocupacional? Aí é que você tem que ter uma equipe de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Porque você mitiga e antevê os riscos e produz documento de que o ambiente ali era minimamente saudável e Exato. monitorado. Legal. Legal. Infelizmente a questão do tempo, né, que a gente curtando aqui, porque os doutores aqui é uma aula e não existe uma aula de 40 minutos, tem muita coisa pra gente falar. Eu gostei da proposta da gente falar depois sobre a gente montar um outro tema com o PC, que é bem bacana. Dr. Bruno também. Então, assim, pra gente caminhar pro final, e aí eu vou passar a palavra pro Helder, eu queria agradecer, tá, em nome da EcoSeg aqui, e a gente estreando aí o EcoCast 360, que é exatamente isso, chegar aqui e falar sobre qualquer coisa, né? Só que com a bagagem como que vocês têm aqui, que o nosso objetivo aqui é que principalmente as empresas, nós empresários, tenham um bom crescimento, saibam interagir com as pessoas, e nada melhor que com vocês aqui estreando a gente deve estar aqui no 3º episódio, né, da EcoCast. Então fica o meu agradecimento aqui, tá? E espero que a gente tenha mais vezes, hein, esse comprometimento com vocês, tá bom? Bruno, também, se quiser depois eu deixar uma proposta aí de certeza. tema, tá? Eu agradeço o convite mais uma vez, para mim uma honra, principalmente considerando que são os primeiros episódios agora com essa nova roupagem, né? Isso. Então é bastante interessante, o assunto que quiserem, estou à disposição e agradecer de fato, uma honra estar aqui ladeado, ombreado pelo meu mestre PC, né? E motivo de muita felicidade aqui bater esse papo com vocês. Legal, bacana. Da minha parte também, agradeço mais uma vez aqui e me coloco à disposição. Sempre que for necessário, vocês convidarem a Milton Helder, eu estou aqui à disposição da EcoSeg no EcoCast 360. Pessoal, eu queria agradecer por mais esse episódio aí. E vai ter outros episódios aqui com o PC e o Bruno também. No próximo episódio a gente vai estar tocando. E não esqueçam de curtir e compartilhar aí os episódios, tá bom, Vai pessoal? estar toda a rede social Isso. abaixo do link aí. Muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu, pessoal.